Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Eu gostaria de deixar uma palavra a qual Deus tem falado comigo nesses últimos dias, e eu creio que esta palavra também servirá para o seu coração e para a meditação para a sua vida. Gostaria de ler aqui no livro de Atos, capítulo 27, versículo 22, que diz assim: Mas, já agora, vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Uma palavra maravilhosa, e ao mesmo tempo ela vem falar conosco nesses últimos dias que estamos vivendo, nesses últimos dias que não está sendo fácil. Eu creio que todos nós estamos ao mesmo tempo apavorados, ao mesmo tempo preocupados e ao mesmo tempo pedindo somente o socorro de Deus, porque é só Deus para nos guardar, para ter misericórdia de nós e abençoar as nossas vidas. E é interessante neste livro de Atos, capítulo 27 e o 28, que fala sobre a viagem de Paulo à Itália, de Cesareia a Roma. A gente aprende vários detalhes, a gente aprende várias coisas que vão nos servir para o nosso dia a dia. A Bíblia vem dizer que Paulo, ele tem de se apresentar diante do imperador César. E nesta viagem, com 276 pessoas, e sob a direção do comandante Júlio, a qual durante toda a sua viagem tratou Paulo muito bem, e diante desta viagem a qual eles fizeram, surgiu uma grande tempestade, e uma tempestade a qual Lucas ele vem dizer com suas palavras que foi uma tempestade que veio assombrar o pessoal, que veio atemorizar aqueles que estavam dentro do navio. E vemos que Paulo, sendo um homem usado por Deus, sendo um homem a qual tinha relacionamento com Deus, a qual estava dentro daquela embarcação com aquelas outras pessoas, ele teve uma visão. E nessa visão ele vem relatar para nós aqui no capítulo 22, Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós. E a gente examinando o texto, a gente lendo essa passagem, vê que como Paulo, sendo homem de Deus, ele ao mesmo tempo teve a visão e a revelação do Senhor. Ele passa na maior calma essa passagem para todos, porque não temais, porque nenhuma vida se perderá de entre vós. E diante daquela embarcação eram muitas vidas que estavam naquele lugar. Eram presos a qual seriam julgados pelo imperador de Roma, pelo imperador César, e Paulo sendo um instrumento nas mãos de Deus, porque nesse tempo muitas vezes de pandemia, nesse tempo de enfermidade, no tempo de desespero, a gente temos que ser homem suficiente e mulher suficiente de Deus para poder ouvir a voz de Deus, para poder estar atento àquilo que Deus tem a falar com nós. É a mesma coisa nesse texto, quando Deus ele vem numa visão mostrar para Paulo que nenhuma vida se perderá, que tudo aquilo que ia acontecer era para que o nome dele fosse glorificado, era para que o nome do Senhor fosse exaltado, porque todas aquelas vidas se salvariam e ao mesmo tempo elas creriam que Deus, o mesmo Deus na vida de Paulo, o mesmo Deus na nossa vida, o mesmo Deus a qual nós buscamos, o mesmo Deus a qual nós temos fé,
este é o Deus que nós possamos passar para as pessoas que estão ao nosso lado, que está às nossas redondezas. Este é o Deus a qual nós podemos falar com total fé, com total liberdade no Espírito, dizendo que este é o Deus que nos salva, este é o Deus que nos protege, este é o Deus que nos guarda no dia mau. Eu sei que tudo isso que está acontecendo é o cumprimento da palavra do Senhor. Tudo aquilo que acontece em nossas vidas, em nosso meio, é o cumprimento da palavra de Deus. Deus, Ele, através dos seus atos, através da sua palavra, cada dia mais Ele vem confirmar para nós que a volta dele está próxima, que nós podemos e possamos sempre esperar com fé, nunca perder a nossa fé, nunca desanimar, nunca nem olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas olhar somente para Deus. Ele é a nosso socorro, Ele é a nossa salvação, Ele é o Deus nos dias difíceis, na luta, no sofrimento, e que nós possamos acreditar nele, assim como esta passagem, a qual Deus Ele me mostrou, a qual Deus falou comigo, para que a minha confiança possa estar nele, para que a minha confiança possa a cada dia mais aumentar e que eu possa crer que Deus, Ele é o Deus que cuida de nós, Deus é o Deus que nos protege, que nos guarda, e eu creio que Ele está nos preparando para ir morar com Ele, que cada um de você possa receber esta palavra no seu coração, possa ter fé, que a tua fé, em nome de Jesus, ela possa ser aumentada e que você possa confiar em Deus, porque diante da situação que vivemos, muitas vezes as informações que nos chegam, muitas vezes as notícias a qual recebemos, não são notícias boas, são notícias que vêm nos provar, são notícias que muitas vezes vêm nos balançar nossa fé, nos sacudiar e muitas vezes a deixar de crermos em Deus. E que nós possamos, nesses dias, nesses últimos dias a qual estamos vivendo, eu creio que é os últimos dias do povo do Senhor na terra, e que possamos confiar nele e acreditar na tua palavra, em nome de Jesus. Que todos possam estar com a paz do Senhor, que todos possam receber este grande amor, essa grande esperança que só o nosso Senhor Jesus que nos dá. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém.